é de fato o valor que a pessoa vai ter de retorno, né? E aí, antes de você responder, eu vou contar uma outra história, acho que é a última história de hoje, Boa. de uma pessoa que a gente vem conversando já desde o ano passado, a Pamela estava mais em contato com ela. E aí, no início agora dessa semana, a gente está perto de finalizar aí o processo seletivo, ela já estava inscrita, mas ela não mandava documentos. Eu acho que já era a quinta tentativa da gente pedir os documentos para a gente seguir com o processo seletivo. E eu falei assim, então eu vou ligar para ela para entender melhor. E aí, liguei, tentei contato com ela, e ela me mandou um e-mail respondendo o seguinte, ela falou, eu já quis fazer o mestrado, eu já quis fazer, até vou lembrar bem as palavras dela, ela falou assim, eu já quis muito, eu já deixei de querer e eu já quis muito de novo, né? Eu quero muito ainda. E aí ela assim, ela tem aquele conflito interno dela. Uhum. E aí esse conflito, ela escreveu assim, porque eu não conheço muito a Ambra, né? Ainda eu tenho um pouco de insegurança e eu tenho um medo, porque assim, o investimento financeiro do mestrado é um valor alto. E ela ainda colocou assim, pelo menos para mim, né? É um valor alto e eu tenho medo se eu vou conseguir ter esse retorno. Eu não sei nem se ela está assistindo esse vídeo agora. Eu tenho medo de eu não ter esse retorno e tal. E aí a gente conversou bastante sobre isso, inclusive ela até agora está seguindo aí no processo seletivo. Mas, então, é uma dúvida real, é uma dúvida que acontece e que essa pessoa falou para mim, né, num e-mail. Mas muita gente não fala, né? Muita gente fica com essa dúvida, esse conflito e às vezes não faz um mestrado na Ambra, não faz em lugar nenhum, né? E aí fica com essa dúvida, né? Se, poxa, eu vou fazer um mestrado na Ambra, é um valor que para mim é alto, e será que eu vou ter esse retorno? Então você tem essa tranquilidade, Alfredo, de dizer que tem um retorno? Como que é isso? Eu tenho a tranquilidade de dizer, o retorno financeiro que ela vai ter vai ser, sei lá, 2 milhões, 20 milhões na vida dela por ela ter feito mestrado na Ambra. E ela vai ter um retorno. Olha, a gente já perguntou para dezenas de mestrandos, pessoas que nem terminaram o mestrado ainda. Falou, o mestrado está dando um retorno para você profissionalmente? Olha lá no YouTube ou aqui no Instagram, no LinkedIn, Facebook, várias redes sociais, tem várias vezes essa pergunta. E o nosso mestrado dá um retorno financeiro porque ele foi feito para isso. Ele não foi feito para dar um título. Como ele não foi feito para dar só o papel, ele não custa tão barato. Agora, veja bem, esse mestrado, ele tem esse investimento humano e financeiro que ela tem que fazer. Isso é sempre aquela história que a gente tem, Natasha, a gente tem na nossa vida, um chamado e uma resistência. Então, hoje, de manhã, às 6 horas da manhã, eu abri o olho. E aí tinha um chamado. Alfredo, vai caminhar pelo menos por uma horinha para melhorar a sua vida. E tinha uma resistência, que era a cama. Fica aqui, tá quentinho, tá frio pra caramba. 7 graus, tu vai sair num frio de 7 graus para caminhar por uma hora? Fica na cama mais meia horinha, não vai dar nada. Então, um chamado de um lado, a resistência do outro. Então, qual é o chamado? O chamado da Ambra é o mesmo. Faz o mestrado na Ambra, mas faz na Ambra ou faz numa boa instituição, onde você vai aprender muito, onde você vai se desenvolver, onde você vai crescer, onde você vai, claro, vai investir mais financeiramente do que numa outra instituição, vai. Mas esse investimento maior vai possibilitar que você ganhe 10 vezes mais, ganhe, sei lá, quantas vezes mais do que você ganha hoje, né? Então, vai te dar aí alguns milhões no futuro, mas é lá no futuro, não é amanhã, tá? Aí a pessoa tem do outro lado e fala assim, não, é melhor a gente gastar esse dinheiro aqui indo ali num restaurante, né? Pô, vamos lá no restaurante, toma um chopinho, uma cervejinha, 4 idas, 5 idas num restaurante por mês, paga o mestrado da Ambra. Então, assim, chamado resistência. É isso a nossa vida. Todos os dias a gente tem essa decisão. Um chamado, normalmente esse chamado bom aqui é um chamado que ele traz um retorno no longo prazo. Então, eu tenho que ter a ideia em inglês a gente chama de delayed gratification, né? Ou seja, de atrasar um pouco o ganho, né? Ou seja, eu atraso, eu faço um investimento e esse investimento tem um retorno futuro. Agora, do outro lado, eu tenho alguma coisa que é confortável agora, não vai me dar retorno. Então, essa outra coisa, por exemplo, esse restaurante, saída no restaurante que a pessoa vai, 4, 5 idas no restaurante com a família lá, e dependendo de quanto ela gasta, vai dar o valor do mestrado aqui na Ambra, né? Talvez isso aqui não vai dar para ela milhões de reais ou milhões de dólares na vida dela. Agora, talvez o mestrado da Ambra vai dar aí muito dinheiro a mais ao longo da carreira dela. Agora, ela tem que atender esse chamado e superar essa resistência.
Mesmo esquema, mesmo desafio, mesmo, claro, num outro nível, né, num outro grau, mas é o desafio que eu estava hoje de manhã, 6 horas da manhã, por meia horinha aqui de cama ou uma caminhada no frio de 7 graus. Eu levantei e nem, se eu pensar muito, eu fico na cama, então vamos lá. Puf, aí fui para caminhada. Mas no mestrado, pense, tá? Avalie, olhe as opiniões de todo mundo que fez mestrado na Ambra. Se você quiser comparar com outra instituição, compare como funciona, veja quais são os professores da outra instituição, qual é o método de ensino da outra instituição, como você vai ter contato com a outra instituição, como são selecionados os mestrandos da outra instituição. Se puder ter acesso à lista de todos os mestres que se formaram na outra instituição, olha a lista de todos, não de um, porque mesmo as piores instituições do mundo, elas têm algumas pessoas lá que são boas. Tem uns 5% de bons profissionais, né? Assim como as melhores instituições do mundo, tem algumas pessoas que não são tão boas assim. Então você tem que olhar o padrão. Qual é o padrão de qualidade daquelas pessoas? No site da Ambra nós temos todos os mestres. Não é um número grande, porque as nossas turmas são pequenas. Então as pessoas aqui de fato conquistam.